a avaliação ecocardiográfica do ventrículo direito. Tem dois guidelines da Sociedade Americana de Ecocardiografia, né, que é a que a gente segue as recomendações, né, como padrão, e elas não são só da Sociedade Americana, na verdade elas são, né, foi um consenso, geralmente elas são um consenso entre a europeia e acho que tem uma delas que tem a canadense também, então acho que o ecocardiograma consegue, no mundo todo, falar a mesma língua, né, a gente pode ver que a gente está hoje, né, com muitos webinários, qualquer palestra que a gente vê de qualquer local do mundo, os termos são os mesmos, as formas de avaliação as mesmas, né? Então essas sociedades elas se juntaram e todos seguem o mesmo padrão. Acho que isso é uma coisa importante, né, para poder fazer avaliações, exames e comparações, né? Então a de 2010 é uma específica do coração direito, detalhe que é em adultos, né? E a de 2015 foi uma revisão, né, das recomendações para a quantificação das câmaras cardíacas em adultos também, né? Tem um pôster, né, bem bacana, que praticamente é o resumo, né, da apresentação. Ele está no site da sociedade. Eu acho que agora está até num padrão que dá para ampliar e colocá-lo como um quadrinho igual a gente fez. Acho que tem os valores normais, ele tem o traduzido e tem o inglês, né? Bom, pouquinho do ventrículo direito, introdução, né? Já que o ventrículo direito ele foi há muito tempo chamado do ventrículo esquecido, né? Porque era focada as avaliações no ventrículo esquerdo, era o ventrículo sistêmico com a aorta, o ventrículo direito só com o pulmão, então. Mas, né, todo mundo sabe da importância do ventrículo direito, do trabalho do sincronismo interventricular, né, de que se um não está bem, o outro também não fica bem. Então, e o ventrículo tem várias doenças mais do lado direito, e as do lado esquerdo acometem do lado direito. Então, o ventrículo direito passou a ser bem avaliado, e o ecocardiograma é a primeira linha, né, de avaliação anatômica e funcional do ventrículo direito. Então, sempre uma recordação da anatomia. Aqui está aberto o lado direito do coração. Vocês estão vendo a seta? Estão ouvindo? Estão vendo a seta? Sim, doutor. Sim, doutor. Ok. Ó, então, aberto o átrio direito, a chegada da cava superior, ali o orifício da cava inferior, o átrio direito com a sua musculatura pectínea, né, que tem no apêndice atrial e na parede atrial. Ó, vermelho as coronárias, tá? A gente está no surto aí de coronárias, a coronária direita, que ela passa aqui por cima, né, no sulco átrio ventricular direito e vai até a região posterior. E aqui a esquerda está escondida, ali o tronco, né? Mas a gente vê aqui CX pequenininha e descendente anterior. Aqui dividindo a descendente anterior é o marco que os cirurgiões até usam na cirurgia. É o marco epicárdico, né? Para o lado direito é VD e para o lado esquerdo é VE, né? Muitas vezes a descendente anterior ela dá a volta na ponta do coração. Então, o ventrículo, a válvula tricúspide, aqui é o músculo papilar anterior, tá? Aqui é o músculo papilar septal, ok? Então, são 3 músculos papilares, como retirou uma parede, está faltando. Veja, então a gente tem uma via de entrada, que é essa região até músculo papilar aqui, uma região trabecular, né, apical, tá certo? E o infundíbulo, a via de saída, né? Válvula pulmonar aqui. Aqui são aquelas marcas até MB, é a banda moderadora, tá? Essa banda moderadora é uma trave que vem do septo até na base do músculo papilar anterior. Essa ajuda a gente no ecofetal, principalmente, a definir o ventrículo direito. Além desse trabeculado, né, mais exuberante, da paredinha mais fina em relação ao esquerdo. Aqui a banda septal ou septo marginal, é esse espessamento muscular que tem aqui, tá? E SC não é seio coronário, aqui está em inglês, eu também quando vi que por isso eu até deixei uma colinha para mim ali, é a crista supraventricular, né? Tá? Por isso até que tinha uma classificação antiga de CIV supracristal, infracristal, né?
Então, as cristas supraventriculares. Então, esse é o ventrículo direito anatômico que a gente, só para recordar. Agora, isso daqui é bem interessante para a gente no eco, que a gente se preocupa em ver a função do ventrículo direito, né? Acho que o Francisco até aqui já mostrou isso numa das aulas dele. Isso é bem já conhecido, é o arranjo das camadas de fibras musculares no coração. O ventrículo direito tem duas camadas. A camada mais superficial, ela tem um arranjo circunferencial, tá? Esse arranjo circunferencial, então, a hora que o ventrículo está contraindo, vai tipo esmagar, né? Ele vai reduzir o eixo curto dele, né? E o ventrículo esquerdo, a camada média do ventrículo esquerdo também tem esse arranjo circunferencial. Aqui está a camada superficial do VD e a média do VE. A camada mais profunda, que seria a subendocárdica do VD, ela é longitudinal. Ó. Tem até umas linhas para ficar mais nítido, né? A disposição das fibras. Então, quando isso encurta, voltando, quando isso encurta, contrai, você vai ter um encurtamento. É aqui que entra o nosso FAC, né? Porque o ventrículo direito, ele tem, se você ver anel tricúspide e ápice, a hora que isso contrai, isso vai encurtar. Então, o anel lateral tricúspide vai chegar a distância, anel tricúspide e ápice, na diástole é uma e na sístole é outra bem menor. Por isso que o TAPS é uma coisa bem prática na função do ventrículo direito, porque essas fibras subendocárdicas longitudinais diminuem bastante essa distância tricúspide-ápice, tá? Então, é uma forma bem interessante do ventrículo se contrair. Olha que bacana essa reconstrução 3D. Isso é fluxo que está reconstruído, tá? É como que o sangue, na hora aqui está em diástole, depois na sístole. Aqui está o anel maior, é a tricúspide, né? Então, essa é a via de entrada, a região trabecular apical e o infundíbula, que é o sangue saindo para pulmonar. Então, olha que interessante. A via de entrada e o ápice, ele se contrai um pouquinho antes do infundíbulo, da via de saída, uns 20 a 50 milissegundos antes. Então, isso vai resultar, ó, tipo o intestino, um movimento peristáltico, né? Contrai daqui, empurra para lá e aqui acaba de empurrar para o pulmão, tá? E isso faz com que o fluxo seja helicoidal. Ó, aqui dá para ver as voltinhas que esse sangue aqui faz, isso é fluxo. E depois, quando ele chega no infundíbulo, ele é direcionado mais reto, né? Então, é um mecanismo bem interessante de contração do VD. E aqui, essa parte, essa morfologia, essa forma geométrica do VD e essa forma de contração do VD é que deixa para a gente, para o ecocardiograma, a grande dificuldade em avaliar volume e fração de ejeção do VD. Porque, diferentemente do VE, a forma geométrica do VE, existe uma fórmula para calcular volume diastólico e sistólico boa no eco, para calcular a massa do VE pelo eco, né? E a fração de ejeção pelo eco. Agora, do VD, essa forma geométrica e essa forma de contração fica difícil, né? Ainda não tem, a gente vai ver todos os parâmetros que a gente usa, mas é por isso que a ressonância magnética, né, seria o padrão ouro para ver volume e fração de ejeção e agora até massa do VD, que é uma coisa que está se tornando importante também, tá certo? E olha aqui, eu deixei essa figura grande, mas só eu vou recortá-la no próximo slide, mas porque eu lembrei do Dr. Moacir ontem, né? Acho que todo mundo assistiu, né, a apresentação do artigo ontem. O Dr. Moacir falou sobre ilustração central. Esse é um artigo bem bacana, recente. Na verdade, eu fui até abri-lo, né, porque uma que ele era do JAC, né, que é uma revista muito boa, e de 2019. Eu digitei lá a função do VD, né, e o título dele é esse daqui, ó, The Right Ventricle Anatomy, Function and Dysfunction. É um artigo bem bacana, né? Essas imagens são dele, são umas imagens bem bonitas. E olha a ilustração central, o cara conseguiu, igual o Dr. Maciel explicou, pôr um resumo e de uma forma, né, linda. Então, ele pegou na coluna o coração normal, com sobrecarga de pressão,
o ventrículo direito, né, com sobrecarga de volume e uma ele exemplificou que uma cardiomiopatia de VD, no caso, a displasia ritmogênica, que é a substituição do músculo por gordura. Então, aqui tem a patologia, aqui tem a histologia, aqui a ressonância, né? Veja, então, quando tem substituição de gordura, fica aí a Rodeiro poder explicar melhor se fica mais, eu creio que fique mais claro, parede mais fina, porque fica menos músculo e mais gordura, né? Esse daqui é o strain, as curvas, né, do nosso strain pelo eco, tá? E aqui aquela famosa curva pressão-volume, né? Para mostrar como é que funciona a fisiologia, então, do ventrículo direito nessa doença. Então, o cara conseguiu, né, bem bacana comparar as coisas. No outro slide, eu divido o que acho que é uma coisa importante para a gente, né? Na verdade, a ressonância é o padrão ouro, mas, na verdade, como o eco começou bem antes, eles copiam o eco, né? Todos os cortes, eles seguem a nomenclatura do eco, seguem os cortes do eco. Acho que isso é até muito bom, porque, da mesma forma que a consenso dos guidelines, a gente segue, né, o mesmo, fala a mesma língua, né? Então, um ventrículo direito normal, todo trabeculado, paredinha fina, de 3 a 5 milímetros no máximo num adulto, né? E ele tem esse formato, tipo parece quase uma semilua, né? E por essa forma geométrica dele é muito difícil. A diferença da forma geométrica do VE, isso é eixo curto, né? Da ressonância e do eco é a mesma imagem. Aqui a gente tem, né, geometria para calcular volume diastólico, espessura, massa, volume sistólico, né? Aqui é uma sobrecarga de volume, então, apesar do átrio esquerdo também dilatado, eu não lembro direito qual que seria essa cardiopatia nesse artigo, né? Mas é uma sobrecarga, pressão, sobrecarga de pressão. Tá, por isso que ele não está muito aumentado, o diâmetro dele, mas a parede está espessa. Tá? E na ressonância, aqui a gente vê o diâmetro aumentado e a parede espessa. E o septo retificado. Então, isso é uma coisa importante que o eco deve olhar, como é que está o septo. A pressão normal do VE e do VD, ele vai ter essa conformação, né? A partir do momento que começa a aumentar a pressão no VD, o septo vai começar a retificar, e se a pressão do VD ficar maior do que a do VE, ele vai inverter para o lado esquerdo, né? Aqui está o nível dos músculos papilares. Ó. Aqui sim a sobrecarga de volume. De volume seria, por exemplo, a nossa CIA, né? Dilata átrio direito, anel tricúspide dilatado, aí o VD dilatado. A parede, se não tiver aumento de pressão, ela não fica hipertrófica. Aqui na ressonância, ela está mais fina do que a do VE. Agora, um volume bem aumentado. E quando a sobrecarga é de volume, o septo até dá uma tendência a retificar, mas ele não fica abaulado para a esquerda, né? Ele tem uma tendência, principalmente no final, né, da diástole, quando ele está mais cheio, a dar uma retificada, mas a CA não chega a dar isso daqui, muito menos o desvio para a esquerda, né? E aqui é só a cardiomiopatia, né, a substituição de músculo. São 4 câmaras, né? Átrio direito, ventrículo direito, substituição de músculo por gordura. Tá? Isso é muita arritmia em jovem, morte súbita, né? É uma doença que a gente tem muitos poucos casos aqui, muitos poucos. Bom, um pouquinho de imagem, ó, para a gente ver no lado da 4 câmaras aqui, né? Para o R1, né? Os residentes primeiro, átrio direito, a tricúspide, ventrículo direito, então, com um diâmetro de eixo curto, basal, ó, maior do que o esquerdo, então isso já é um parâmetro de que ele está dilatado. Tirando os recém-nascidos, né, as primeiras semanas de vida, onde o ventrículo direito pode ser um pouco maior e até a parede um pouco mais espessa, a partir de 1, 2 meses de vida, o ventrículo direito ele é menor do que o esquerdo e a parede bem mais fina do que a do esquerdo. Átrio esquerdo, mitral, ventrículo esquerdo. Aqui dá para ver um pouquinho da parede, que fuge um pouco mais, a contratilidade está boa, ele tem um aumento de volume das câmaras direitas. Aqui já dá até para perceber a falha, né, no septo atrial, tá? Bem no meio, bem na região da fossa oval, e com a cor, né, o fluxo que vem das veias pulmonares, veias direitas, veias esquerdas vermelho, uma grande parte dele passa por uma grande comunicação interatrial e ao invés de ir para o ventrículo esquerdo e para a circulação sistêmica, volta para a circulação pulmonar, de onde ele acabou de vir e fica essa então dilatação de câmaras direitas, né?
mas com função ventricular preservada. Tá? Então, isso é uma sobrecarga de volume do ventrículo direito, é um aumento de diâmetro, né, dos volumes, dos diâmetros lineares, dos volumes, né, tridimensionais e sem grandes aumentos de espessura. Agora, esse caso já é uma mulher adulta, essa mulher é paciente do ambulatório de hipertensão pulmonar, ela tem uns 35 anos, mais talvez chegando em 40 agora. Ela descobriu a comunicação interatrial dela com 33 anos. Ela começou a ter falta de ar, né, progressiva, e nos exames, achar isso daqui, era o exame dela já com 33 anos. Então, essa é uma comunicação interatrial grande, acho que tem uns 30 centímetros a CA dela, apesar de que nesse corte 4 câmaras não está nítido igual. A gente sabe, não é um corte bom para ver comunicação interatrial ósseo segundo, porque a resolução lateral do ultrassom não é tão boa, está a 0 graus, né, do feixe. E na avaliação foi feito o diagnóstico de uma CA grande, mas com uma hipertensão pulmonar importante e já com certo grau de disfunção do VD. Olha o movimento septal. Na sístole, que é a hora que a válvula fecha, esse daqui ele abaula para o ventrículo esquerdo. Isso é até melhor nítido, essa imagem legal para ver isso, ó, em eixo curto, né? Olha, o ventrículo esquerdo, ele assume uma forma da letra D de dado, né? Ou, em que a gente fala, se fosse, por exemplo, um recém-nascido, um bebezinho com transposição, esse é o septo tipo 3, onde o VE fica em forma de banana. Por que o VE fica em forma de banana? Porque na sístole, ó, no final da sístole, o septo abaula o máximo que ele consegue para a esquerda. Tá? Então, aqui a gente vê um VD então, dilatado, hipertrófico, com o septo totalmente abalado para a esquerda. Então, isso é uma sobrecarga de pressão. Ele já está tão dilatado assim, né? Porque uma que era uma CIA e outra que ele já tem alguns sinais de disfunção. Depois nós vamos ver os parâmetros para ver disfunção. Tá? Então, essas seriam as diferenças básicas entre uma sobrecarga de volume e sobrecarga de pressão. Até por coincidência, as imagens que eu peguei eram da mesma doença. Isso não é comum, né? Uma CIA com 30 anos ter essa evolução. Então, por isso que a gente acha que essa moça, na verdade, a CIA foi um gatilho, né? Para que ela já tinha genética, possivelmente, a vasculatura pulmonar com alguma tendência a PAN. E o hiperfluxo foi só um gatilho que acelerou, desencadeou o processo, né? Bom, então do guideline, né, só para a gente continuar a nossa padronização, quais são os cortes que a gente visualiza bem o ventrículo direito? Na janela apical, a gente vai ter o apical 4 câmaras tradicional, né? No 4 câmaras tradicional, a parede que a gente vê do ventrículo direito é a parede lateral, ok? O folheto septal e o folheto anterior. Existem duas variações desse corte de 4 câmaras, que muitas vezes a gente faz até na tentativa de melhorar as imagens, principalmente do VD. Tá? Esse corte é muito útil aqui, principalmente para a gente fazer as medidas do ventrículo direito. Elas devem ser feitas, segundo as recomendações da sociedade, no apical 4 câmaras tradicional ou no apical focado. O apical focado, a gente dá uma anguladinha no transdutor, onde o ventrículo direito fica mais bem visível. A parede lateral, que nesse daqui, igual daquela imagem estava meio sumida, no focado a parede lateral fica mais evidente, né? Da mesma forma fica a folheta anterior e o folheto septal. O modificado, esse daqui já é um corte onde a gente chega com o transdutor mais perto da parede do externo, tá? Às vezes tem que até subir um espaço intercostal. Ele ajuda a gente ver também a parede, mas não é recomendado fazer medidas do ventrículo aqui nesse corte, nem volume do átrio, porque aqui o átrio sempre vai parecer um pouquinho maior. Então, as medidas devem ser ou no focado, onde o ápice do coração, né, fica mais para o externo e a base fica mais para fora, ou no tradicional, ok? Ainda na janela apical, se a gente anteriorizar o nosso transdutor, a gente vai começar a ver saindo do VE a aorta, né? É o chamado 5 câmaras, tá? Porque tem as 4 mais a aorta. E nos 5 câmaras é que começa a ser visto a banda moderadora, que na verdade a gente usa na prática ela bastante no eco fetal, né?
já que a gente usa as válvulas para diferenciar os ventrículos e a banda moderadora, né? O trabeculado, a diferenciação do trabeculado, às vezes no ultrassom a gente não tem um pouco de dificuldade. Se a gente bascular o transdutor, fazer uma angulação posterior, a gente vai apontar para seio coronário, ó, tá? É o contrário, né? Dos 4 câmaras, se a gente anteriorizar, vai para 5 câmaras, e se a gente posteriorizar, vai para o seio coronário, tá? Então, esse seria um apical, uma janela, né, apical de seio coronário. A síndrome do seio coronário sem teto, né? Aproveitando, ó, seio coronário sem essa parte, nós vamos ter uma comunicação do átrio esquerdo com o átrio direito, só que o sangue passa pelo seio coronário, né? Por isso que muita gente fala que isso não é uma comunicação interatrial, isso é uma outra doença, é uma doença, a ausência da parede do seio coronário. Agora vamos para a janela parasternal. Na janela parasternal tradicional, né, a gente tem... Que parede que a gente vê do ventrículo direito? A parede mais anterior. Aqui, isso daqui é a via de saída do ventrículo direito. Tá? Que a gente vê esse pedaço do VD, que a gente vê no parasternal, eixo longo do ventrículo esquerdo, é a via de saída. Por isso que essa parede aqui é aquela mais anterior, na frente do infundíbulo. Né? Anterior ao infundíbulo, certo? Essa aqui, daqui a gente também pode, mudando o transdutor, sem tirar a angulação, continua apontando para o ombro direito do paciente, a marquinha, né? Só posteriorizando a imagem, a gente vai ver, aí fica o eixo longo da via de saída, tá? É um parasternal, eixo longo da via de saída. Via de saída do VD, válvula pulmonar e artéria pulmonar. Se a gente fizer o contrário, daqui anteriorizar a nossa imagem, nós vamos ter o eixo longo da via de entrada. Átrio direito, seio coronário, chegando aqui no átrio direito, válvula tricúspide e ventrículo direito em eixo longo. É nessa imagem, praticamente a única imagem onde a gente visualiza o folheto posterior da válvula tricúspide. Tá? Então, se a gente falou, será que tem uma vegetação ou uma perfuração no folheto posterior? Você faz o eixo longo, tá? E é a partir da visualização do seio coronário. Porque dependendo do jeito que você faz o corte aqui, você ainda pega folheto septal, né? Imagina o anel da tricúspide, né? Você tem que visualizar o seio coronário para você saber que, definir realmente que esse é o folheto posterior, tá? E esse daqui anterior é o anterior mesmo, tá? Agora, eixos curtos. Então, continuamos na janela parasternal, né? Giramos 90 graus o transdutor, eixo curto. A aorta no centro, né? Para a gente ver válvula aórtica, a gente vai ver, então, essa é uma imagem boa que a gente vê, a gente usa bastante isso, né? Porque aqui a gente pega desde via de entrada, essa é a tricúspide, né? Ó, a gente vê desde via de entrada do VD e aqui a via de saída. Pega uma porçãozinha trabecular aqui, né? Essa imagem a gente usa bastante. Subindo um pouquinho, ó, tá? É um parasternal um pouco mais alto do que esse, a gente vai, já vai estar mais, o corte vai estar mais acima da válvula aórtica, mas vai estar mais visualizando a artéria pulmonar, tá? Para a gente visualizar a bifurcação. Por isso que a Gabriela ontem perguntou, vamos ver a pulmonar direita. Estava nessa imagem aqui, o que você tem que fazer? Subir um pouquinho o seu corte, um corte mais superior, né? Para a gente focar aqui na bifurcação. Pulmonar direita, passem atrás da aorta, né? E a pulmonar esquerda para cá. Descendo mais o nosso corte, nós vamos ter um eixo curto do ventrículo esquerdo, com os folhetos da válvula mitral, isso e o folheto anterior, naquele formato de lua dele, né? Aqui sim, ó, dá para a gente ver mais paredes do VD, ó. Então aqui seria a parede inferior, porque aqui está o diafragma, nessa imagem o diafragma está nesse sentido, né? Então aqui é a parede inferior do ventrículo direito, tá? Lateral, tá? E a anterior, tá? Não é igual, veja que a gente tem, então, aqui fica anterior para cá, a gente teria que fazer, se a gente tivesse aquela cruzinha, né, de coisas, seria, ó, posterior para anterior, né, para cá, tá? E o direito e esquerdo aqui, ó. Então, não é um eixo, uma cruz em pé, uma cruz um pouco angulada, né? Então, ó, repetindo, anterior, parede anterior do VD, parede lateral e parede inferior, né? O VD, a gente, em termos de coronária, né, que a gente pensa muito nessa análise segmentar em coronária,
porque é uma coronária única, né, que irriga todo ele, diferente do VE, que as 3 coronárias irrigam ele, então pode ter alterações segmentares mais evidentes. Então, o VD, quando tem fato de coronária direita, ele fica praticamente todo, exceto essa parte aqui, que tem um pouquinho das septais, né? E um corte mais apical, então, onde já passa para músculo papilar, mas é a mesma coisa, ó, fica inferior, aqui é a região inferior, aqui é a anterior, tá? Então, inferior para anterior, e aqui a lateral. Tá? Mas é importante a gente escrever, ó, eu vi um trombo na parede anterior, na parede lateral, na parede inferior, tá? Ó, o catéter está chegando até na parede anterior, até na parede lateral. Então, a gente tem que conhecer as paredes para, na hora de um achado, descrever. Tem um espessamento, tem um aneurisma, tem um tumor. Tem um tumor em qual parede? Na parede anterior, lateral ou inferior, tá certo? E subcostal. O subcostal a gente usa muito em criança, né? Os adultos usam menos. Mas no subcostal também dá para simular uma parede, um corte 4 câmaras, né? E aqui vai ser a parede lateral, que é igual do 4 câmaras apical, e simular um eixo curto, né? Onde você também vai ter, ó, o anterior vai estar aqui e a via de saída aqui, anterior aqui, né? Aqui é a região do infundíbulo, aqui é a válvula pulmonar, aqui é a trompa. Os adultos fazem com a imagem cortada. Aqui está a aorta, né, invertida, né? Átrio direito, tricúspide, ventrículo direito, válvula pulmonar, artéria pulmonar. Bom, isso são das imagens, né, reconhecimento das paredes do VD. Agora vamos quantificar o VD. A gente vai ter medidas lineares e as volumétricas, certo? As lineares, onde que a gente mede o VD? No apical 4 câmaras, nós vamos ter o eixo curto basal e o eixo curto medial. No final da diástole, tá? Ó, veja que bacana como a gente precisa fazer com eletro, P, Q, ó, onde está a marquinha. Então, isso daqui até pegou no pico da onda R, né? O final da diástole é o começo do QRS. Aqui é milissegundos, né? Você, lógico, tem que ajustar para ter qualidade de imagem. Então, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas o final da diástole é exatamente antes do início do QRS. Tá? E onde a sístole, então, começa aqui, no começo do QRS, e ela termina no final da T. Aqui começa a diástole e ela termina aqui. Tá? A última fase da diástole é a contração atrial. Então, as medidas devem ser feitas. Final da diástole, no corte apical de 4 câmaras, o eixo curto basal, borda interna, tá? E o médio, tá? No par external, eixo longo, aquela medida que a gente faz, que a gente põe no laudo, na verdade, ela não tem uma utilidade prática muito importante. A gente pode então, até repensar nas medidas que a gente está pondo no laudo, né? Na verdade, essa medida que a gente faz, e daqui mede septo, né, do VE, parede, diâmetro diastólico e parede posterior, essa medida é o diâmetro proximal da via de saída, que fica mais fácil a gente entender aqui, né? No eixo curto, para external, a aorta redondinha, ó. Aquela medida, essa medida aqui, equivale a essa daqui, tá? Aqui é a via de saída, ó. Infundíbulo, cônus, tem vários nomes, vamos falar de via de saída. Proximal e distal, tá? Aqui no distal, praticamente, né, praticamente o anel da válvula pulmonar, é aqui que a gente mede o diâmetro da via de saída para o nosso QP, para o cálculo do fluxo pulmonar, ok? O que a gente tem das medidas lineares do VD? Na diretriz, né, tem os valores padronizados normais, estão indexados. Na prática, a gente usa pouco, exceto essa daqui para o cálculo do nosso QPQS, né? E não tem muitos trabalhos assim que as utilizem. Então, na prática, a gente até usa pouco. Acho que talvez mais para trabalhos, né? Para a gente comparar as coisas. Tá? Na prática, o que a gente usa basicamente é a distal da via de saída. Tá? Dimensão ainda linear, área. Aqui está muito importante, porque nós vamos ver para frente na quantificação o famoso FAC, né? Onde que a gente mede a área do ventrículo direito? De novo, 4 câmaras. Veja que esse é um 4 câmaras focado, né? Porque está um pouquinho, o eixo é um pouquinho desviado, né?
Então, a gente faz a borda, marca o anel tricúspide do lado de cá, o anel tricúspide do cá, sempre borda interna, tá? Borda interna, corta trabeculado, corta músculo papilar, ok? Ó, você corta trabecular, músculo papilar, aparelho valvar, é considerado cavidade do VD, tá? A gente tem que ver a parede mesmo, a espessura da parede. Depois a gente vai ver onde é a espessura. Você tem uma área no final da diástole e depois no final, na sístole, no final da sístole, aí com as duas áreas você vai fazer o cálculo. Existe padronização do normal, valor normal, para a área diastólica final, tá? Indexado também. A gente também na prática usa pouco isso daqui, ok? A gente está quantificando o VD, né? Aqui, mas tem uma fórmula. Se alguém for fazer um trabalho de CIA, sei lá, precisa de quantificar VD, para a gente pôr em, né? O discreto, então, abaixo, né? Menor ou igual a 125 ml por metro quadrado. Aqui tem volume, perdão. Vamos para a área, isso daqui. Menor ou igual a 15 centímetros ao quadrado por metro quadrado e uma dilatação importante acima de 20. A moderada está entre 15 e 20, né? Tá bom? Lógico que essa é a imagem de livro, né, gente? Em crianças a gente consegue ter esse VD, tá? Agora, em adultos não é tão fácil não, principalmente por causa da parede anterior. Aqui uma forma, né, que talvez vai se igualar à ressonância, né, que é o 3D, né? O 3D vai dar os volumes, veja bem, essa é uma reconstrução 3D, né? Aqui seria o anel tricúspide, aqui é o anel pulmonar, então esse é a via de saída, aqui é a via de entrada e aqui é a região apical trabecular, né? A gente tem vantagens, né? Aqui seria a única medida do tamanho global do ventrículo direito, onde ele inclui as 3 porções. Tá? Vocês vão ver que todas as medidas que a gente faz, ela não esquece da via de saída, né? Do infundível. Ela não, lógico, né? Não depende de qualquer cálculo geométrico que você faça, né? Porque ela é volumétrica de 3D. E ela, né, se aproxima da ressonância. Agora tem limitações, né? Muito dependente de qualidade de imagem, janela ecocardiográfica, do ritmo, cooperação, né, aqui entre as nossas crianças, né, tem que estar quietinho, o final da diástole, a gente deve adquirir as imagens também, depois a gente vai nas medidas, numa expiração forçada, longa, e tem que, quando o paciente coopera, tem que solta o ar, segura. Então, é no final da expiração. Então, criança, a gente não tem tudo isso, né? E isso aqui acho, talvez seja maior empecilho para a gente, né? É caro, né? Os aparelhos com 3D eles são mais caros, não são equipamentos dispostos aí em todo local. E aqui também mas isso é questão de tempo, talvez a hora que ele acertar isso, que os valores ainda não estão bem estabelecidos, tem poucas publicações. Tá? Dimensão do VD. Então vamos ver outra coisa, seria a espessura. A espessura seria então parede livre, né? Parede lateral que está aqui, porque isso é um corte 4 câmaras. Aqui está pelo corte subcostal que a gente vê fígado, né? Porque é onde a gente consegue ficar mais perpendicular com a parede, onde a gente tem uma resolução melhor. Aqui é o zoom, tá? E nessa medida aqui deu 4 milímetros, e num adulto é em torno de 3 a 5 em média, né? Tá bom? Aqui que a gente mede então a espessura da parede. Endocárdio brilha mais, o miocárdio, e o pericárdio brilha mais. Veja que o eco não consegue medir espessura de pericárdio, tá? Por isso que eu fico meio... eu falo às vezes tomar cuidado de pôr pericárdio espessado, coisa aqui é um pericárdio normal, aqui talvez seja um experimento. Agora olha aqui, como a gente mede isso aqui, não é especialmente pericárdio, esse exame é um exame normal, né, que foi colocado como exemplo, tá? Então é muito difícil medir espessura de pericárdio, tá? O eco não tem essa resolução, tá? A menos que for coisa muito grosseira, tiver derrame pericárdico e pleural, aí vai separar, né, as pleuras, tá? Aqui. Então agora vamos partir para a função, que todo mundo diga lá, como é que está a função do VD? A Alexandra quer indicar a retroca dos insuficiência pulmonar com o falou com insuficiência pulmonar, né, de pós-operatório tardio. Tem como a gente avaliar a sistólica e a diastólica. O que nós vamos ver da sistólica? Quais são os parâmetros? Depois a gente vai falar, vamos falar um pouquinho de cada aqui, né?
Vocês querem perguntar alguma coisa antes do basal, para depois a gente ir para a função? Alguma dúvida que ficou dos cortes, da imagem, da função, onde mede, como... Porque tipo, agora vai partir mais para uma coisa mais específica do ecocardiografista. Acho que o clínico tem que saber, porque ele vai usar toda a diretriz para indicar aí troca de válvula no falou, né? Vai falar de VD, né? Desses índices, os trabalhos, tudo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Podemos seguir. Bom. Fala um oi para mim saber que não está todo mundo dormindo. Alguém, por favor. Tá tudo bem, doutor. Doutor, eu tenho uma dúvida em relação à espessura do VD. Na aplicabilidade clínica, assim, quando a gente está avaliando para considerar hipertrofia, com que relação que a gente faz dessa medida? Porque não é uma prática rotineira, não, né? Não é. Então... Para variar, né, a maioria dos trabalhos, essas diretrizes são de adultos. Se eu não me engano, a diretriz tem tabelas que está indexado por superfície corporal. Na prática, o que a gente faz? A gente compara com o VE, né? Você veja que esse é um adulto, ele tem 4 de VD. A espessura da parede do VE dele tem 8, 9 é o normal de um adulto. Então, pelo menos a metade, é menos da metade. Né? Agora, a criança tem o mesmo problema do eletro. Da mesma forma que o eletro nasce com SVD e demora meses para... é que isso é reflexo, inclusive, da massa muscular, né? Então, é a mesma evolução do eletro, é a evolução da massa muscular do VD. Então, por isso que é mais difícil em criança. Cada fase, né, no lactente, no recém-nascido lactente, essa espessura tem uma conformidade. Então, a gente tem que tolerar e ter bom senso no RN, nos primeiros meses de vida, uma espessura um pouco maior. Mas tem indexado, tem valores de normatizado, sim. Tá? O valor, a importância... Então, na prática, bem que você lembrou na prática, porque isso é uma coisa mais nova, que eu acho que uma grande importância na prática de estudar VD é a história dos nossos falôs com insuficiência pulmonar, né? Quando indicar a cirurgia. Um índice importante, que hoje está talvez tão importante quanto aquele volume diastólico final, é a massa do ventrículo direito. Então, tem trabalhos mais recentes que levam em consideração a massa do ventrículo direito. E a massa seria espessura, né? A fórmula geométrica da espessura. Então, a espessura tem importância, mas na prática a gente vê assim mais subjetivo, compara com o VE. Tem tabela, se quiser fazer algum trabalho, é uma coisa mais científica, mas em termos clínicos, a massa do VD é uma coisa importante. Mas, por enquanto, está só para ressonância calcular, né? Tá bom? Tá ótimo, doutor. Obrigada. Então, vamos lá. A gente vai ver o que é o TAPS, o que é o FA, o que é o S', IBM, né? Ou TEI, aqui é índice de performance mecânica, nós vamos ver. Se a gente tivesse um 3D, né? A fração de ejeção do VE é no 3D só, tá? E o strain. Função diastólica. Função diastólica é um problema, tá? É mais ou menos essa cara mesmo, talvez uma cara mais de terror do que de dúvida até. A função diastólica, e olha que o eco, né, é o padrão ouro, aí o eco é melhor do que a ressonância até para a função diastólica, né? O eco tem uma coisa mais dinâmica, tal. Você vê fluxo, você mede velocidades com mais... A ressonância está correndo atrás disso, inclusive, né? Mas a do VE, que já está definida há bastante tempo, né? Recentemente eles deram uma adaptada, né? A do VD é muito mais interrogação ainda. Tá? Tem os parâmetros, nós vamos citar, mas é mais aquela história, se o paciente tem uma hipertrofia, se ele já tem uma doença muscular, tem uma hipertrofia, tem uma estenose de válvula pulmonar, tem um falô, a gente já sabe que é um músculo que tem problema de diástole. Igual né, o hipertenso arterial com hipertrofia de ventrículo esquerdo, sabidamente ele tem disfunção diastólica. Isso hoje, foi isso que mudou até na classificação, né? Ela leva em consideração também a parte clínica, tá? Então, vamos lá. Vamos explicar, né, o que é o TAPS. O TAPS é uma sigla do inglês, que é a excursão sistólica do plano do anel tricúspide, tá? O que é isso? Isso é um reflexo, tá? Que dá essas ondinhas aqui no módulo M. Isso é módulo M, que a gente usa muito pouco atualmente, isso é módulo B.
uma unidimensional, bidimensional. Lembra daquelas fibras longitudinais do endocárdio? Isso faz com que, na sístole, o anel tricúspide desça bastante. Tá? Você tem que na diástole isso daqui alonga e na sístole encurta. Tá? Então, como é que a gente põe isso? Para medir certinho. 4 câmaras, pode ser o tradicional ou apical. O que você precisa se esforçar? Para ficar em cima da parede, paralelo à parede lateral, ok? E aí você põe no anel lateral tricúspide. O que o módulo M vai te dar? Quando ele vem apical na sístole, quando na diástole vai. Ó, que começa a sístole elétrica, ó. Começou a sístole, diástole, ele relaxa, tá? Com sístole e diástole. Então, ele espessa e relaxa, né? Contrai e relaxa. Tá ok? E você mede a distância do ponto mais diastólico aqui final com o ponto de maior encurtamento. Isso, nesse caso aqui, deu 20. É interessante que a diretriz, ela focou em o anormal, né? O que é considerado anormal. Menor do que 17, tá? Então, a gente considera normal abaixo de 17. O TAPS foi inicialmente utilizado para hipertensão pulmonar, para avaliar a função de VD. Acho que os primeiros trabalhos de TAPS foram com HP. Aí ele foi, como é um índice prático, o módulo M, todo aparelho mais barato sempre teve, que começou o eco pelo módulo M, então todo mundo faz. É uma coisa bem reprodutível. Se eu fizer, se a Gabriela fizer, vai dar a mesma coisa, tá? Porque o eco tem isso, né? Muita diferença de observador. Como equipamento não precisa ter nenhuma coisa adicional. E é uma coisa que, se eu fizer 5 vezes, vai dar 5 coisas muito parecidas. E se qualquer um no Japão fizer, vai dar a mesma coisa. Então, esse é um método, por isso que ele se espalhou tanto. Agora aqui, cuidado para os cardiopediatras. Infelizmente, para a criança, não existe isso daqui. Aquele Z-score de Boston até tem um Z-score para TAPS, mas ele não bate, tá? O TAPS não tem, o número absoluto não tem valor para a gente, na criança. Se a gente pegar uma criança hoje aí com 15, uma criança que operou, sei lá, de CIA, falou que seja, não pode falar que ela tem disfunção de VD com TAPS de 15. Não pode, tá? Não existe isso. Agora, se daqui, hoje está 15, ela operou o mês passado. Se daqui 6 meses ela vem fazer um eco, tá 10, aí você pode falar que essa criança piorou o TAPS, provavelmente ela piorou a função. O que eu quero dizer então em resumo? O TAPS em cardiopediatria, ele deve ser comparativo. É por isso que a gente deve pôr nos nossos laudos, pelo menos na frase do TAPS, ou obrigatoriamente na frase do TAPS, em relação ao exame anterior, igual, aumentou, diminuiu. Tá certo? Isso acho que é uma coisa que a gente tem que pôr, e acho que tem clínico, não sei se a Alexandra está aí, não devemos se fixar no número absoluto do exame de hoje. Isso só vale para a criança ser comparativo para ela mesma. Tá bom? O FAQ, né? Esse a gente tem usado muito, eu acho que esse... E olha bem, FAQ não é fração de ejeção, tá? Isso é medida linear, igual a gente viu, é um plano só, isso vai dar área, então o resultado da área. Então aqui está comparado, ó, a área no final da diástole, tá? Aqui não tem a marquinha, é aquela marquinha que ele deve ter posto aqui, tá vendo? E olha onde está, que bacaninha a marquinha, ó, no final da sístole, ó. Por isso que é bacana você ter o eletro. Final da diástole seria o começo do QRS, que é esse daqui, final da sístole, ó, final da onda T, tá? Olha como diminuiu a fórmula. A fórmula é a mesma da fração de ejeção. É a área diastólica final menos a área sistólica dividido pela diastólica, tá? Então é diastólica menos sistólica dividido pela diastólica. Fez a continha, multiplica por 100, dá 41%. O anormal é abaixo de 35, tá? Olha que bacana, ele cortou todo o trabeculado, ó, tá vendo? Ele ficou no endocárdio da parede, ó, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter uma boa imagem, uma colaboração e paciência, né? Quem faz eco sabe que isso não é tão fácil assim, né? A gente pode até pôr, se a gente precisa, a gente pode até fazer solução agitada de salina, né? Acho que a gente já acompanha alguns anos assim, aí fica bem nítido, que é um eco com contraste, mas um contraste baratinho, né? Que todo mundo tem. Aí você delimita, você tem a interface sangue
parede, aí você consegue fazer um FAQ bem legal, uma área bem boa. Só injetar solução salina agitada, tá? Cuidado nas cardiopatias congênitas, onde a aorta sai do VD, que aí vai muita bolha para o cérebro e para as próprias coronárias, tá? Então, cuidado, isso não pode ser feito amplamente assim. Não vamos todo mundo tomar cloroquina no primeiro contato, né? Senão a gente vai ter problemas, tá? E olha, aqui eu também queria exemplificar. Olha se a gente medir, ó, na diástole, essa distância aqui, e olha essa distância aqui, como encurtou. Esse é o TAPS. Tá? Então, o VD, além dele, como ele tem fibras circunferenciais, ele diminui o eixo curto. E como ele tem as fibras mais internas longitudinais, ele diminui bastante o eixo longo. Ele diminui muito mais o eixo longo na sístole do que o VE. Por isso que não tem TAPSE de VE, o TAPSE é do VD. Tá certo? Tudo bem? Só um instante. A minha... o índice de TEI, ou índice de TEI, eu até não pus aqui, eu depois. O TEI, como os americanos, acho que ele não deve ser americano, o nome é japonês, né, o TEI, os americanos só põem IPM, que é o PM em inglês, né, que é o índice de performance, perdão, é que eu estou vendo Doppler tecidual, eu já falei do índice de performance. Antes do índice de performance, quando a gente usa Doppler tecidual, para as R1s, né, que ainda não passaram pelo ECO, o que é Doppler tecidual? O Doppler, a gente está acostumado a ver aqui o fluxo tricúspide, a pôr a amostra aqui e medir a velocidade do sangue. Então, o Doppler é para ver velocidade, no caso, velocidade do sangue. A gente faz ajustes no aparelho, né? Hoje os aparelhos já vêm com um presetado disso. Você faz ajuste de velocidade e tal, você consegue também medir a velocidade da conta do músculo cardíaco. Então, você põe a amostra aqui também na base da região lateral do VD, tá? E você vai ter, ó, a curva da velocidade do músculo. Então, isso é velocidade tecidual. Então, o que é a onda? Que ondas que a gente tem? Ó? Da mesma forma que o fluxo do sangue, a célula, a fibra miocárdica faz a mesma movimentação. Daqui também vai depois o conceito do strain, né? Tá? Então, ó, na diástole, ó, você vai ter onda E, que a gente chama de E', tá? Aí tem, que é diástole lenta, né, que não tem onda. A contração atrial, onda A', vamos passar para cá. Aí você, ó, começou o QRS, vai começar a sístole. Primeira fase da sístole, contração isovolumétrica, tempo de contração isovolumétrica. Então, você tem a contração isovolumétrica, aí você tem a ejeção, que é a onda S, é o pico da ejeção. Aí você tem uma fase bem curta aqui, que é o relaxamento isovolumétrico, ao final da sístole, tá? Então, relaxamento isovolumétrico, tempo de contração, aqui seria relaxamento isovolumétrico, né? E volta a onda E e A, tá? O S' é um índice prático também, ele é muito reprodutível, né? Igual o TAPSE, ele medir a velocidade é um Doppler tecidual pulsado. É a medida da velocidade miocárdica do tecido muscular do coração sistólica. Tá? Então, essa é a velocidade do miocárdio, do tecido muscular cardíaco na sístole, S'. Tudo que a gente põe em linha é do Doppler tecidual, para diferenciar do Doppler pulsado, que tem o mitral, o tricúspide, EA é do Doppler espectral pulsado. A linha é do tecidual. Tá certo? Tudo bem? O que é o S'? Essa é uma medida também bem fácil e reprodutível, tá? Anormal, abaixo de 9,5, tá? Em crianças, a gente precisaria de mais trabalhos, tá? Agora que a gente tem a ressonância aí no hospital, a gente pode conversar com a Mariana, pessoal do ECO, a gente pode fazer, todo mundo que for fazer ressonância, que aí ela vai ter os padrões ouros, né, da radiologia, a gente faz essas medidas e faz uma comparação. Tem poucos trabalhos, tá? Com isso daí a gente pode fazer nas doenças que acomete VD, nos normais, tá? Agora sim, aquilo que eu falei, índice de performance miocárdica, é um outro índice importante de função do VD, é o chamado também o índice de TEI, TEI é o autor, né? O índice de performance, ele usa bastante fisiologia, tá? Ó, o que ele é? Lembra do tempo de contração isovolumétrica? Você soma aquele tempo, que é aquele tempo curtinho, ó, esse daqui. Você soma com o tempo de relaxamento isovolumétrico e divide pelo tempo de ejeção, que é o interno aqui, tá?
O tempo de contração isovolumétrica mais tempo de relaxamento isovolumétrico divide pelo tempo de ejeção. Por que tem esse TOTC aqui? Ou COT só, ou TCOT, depende. Aqui é o tricúspide, closure to open time. Então, é o tempo entre o fechamento e a abertura da tricúspide. Tá? Vamos ver no Doppler pulsado, que fica mais fácil da gente entender. O índice de Tay ou IPM pode ser feito no pulsado também, mas a gente prefere no tecidual. Aqui é em Doppler pulsado, aqui é em Doppler tecidual. E tem valores diferentes, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Ó. Aqui é um Doppler pulsado da tricúspide. Ó. Então, nós estamos medindo a velocidade do fluxo tricúspide. Onda E, onda A. Aqui não tem o linha, tá? Ó, E e A. Aqui já é um detalhe, né? Para quem faz eco já sabe. Quando que a gente consegue ter um fluxo tricúspide tão bonitinho assim para a gente medir esses tempos? Criança respira, né? Rápido e tal. Mesmo as sedadas, tem frequência cardíaca alta, né? Junta a onda E com a onda A, né? Então, esse é um dos motivos que a gente não consegue curvas de colaboração. Então, o que é o TCO, né? É o tempo de onde que fecha a tricúspide, a hora que acaba o fluxo aqui, ó, tá? Então a gente mede do final da onda A e onde que ela abre, a hora que vai começar a onda E, tá? Então a gente mede esse tempo aqui do final da A até o começo da E. Esse é o tempo do fechamento, abertura. Você tem em milissegundos. Depois você vai no fluxo pulmonar, de válvula pulmonar, e mede o tempo de ejeção, que é todo o tempo do fluxo pulmonar, tempo de ejeção. E aí você põe na fórmula. Tá? Isso daqui, contrações mais relaxamento volumétrico, é igual se a gente medir tudo e tirar a ejeção. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. Entendeu? Então, na prática, como é muito difícil medir isso daqui, é muito pequenininho, então, para facilitar, você mede tempo total, de uma hora que a válvula fechou até que a válvula abriu, tricúspide, porque pode ser mitral também, isso daqui dá para fazer do lado esquerdo, e tira o de ejeção. Aí você vai ter só as coisinhas do lado, você vai ter só esses dois do lado, entendeu? No Doppler tecidual, a gente pega então a velocidade do tecido muscular na base lateral direita, e aí a gente mede o tempo de fechamento, ó, esse é bem nítido, ó, olha a diferença. Aqui é a contração atrial e aqui é a contração isovolumétrica. Então a gente mede daqui até aqui, tá? E a gente tira, então é a medida maior, que geralmente a gente chama de A, tira o tempo de ejeção, que é a menor. Aqui que confunde com fração de ejeção, né? Aqui a gente divide, na fração de ejeção, divide pelo número maior. No cálculo T, divide pelo número menor. Por isso que às vezes a gente confunde a fórmula, tá? Bom, por que a gente prefere esse daqui? Uma, lógico, porque a gente é difícil conseguir esses gráficos. E uma até mais técnica. O ideal, gente, como isso é tempo, milissegundos, é ser no mesmo ciclo. Isso daqui a gente não consegue no mesmo ciclo. Né? Esse é no mesmo ciclo. Tá? É tempo, né? Então, ainda mais criança que tem variabilidade respiratória, isso dá diferença. O que, né? Se você só. Agora, no meu aparelho não tem Doppler tecidual. Pode fazer por aqui. Agora, o que você precisa fazer? Tem que estar com a mesma frequência cardíaca. O RR daqui tem que ser igual ao RR daqui. Aí os tempos que você calcular em milissegundos vai dar igual. Tá? Então, se a gente não tiver Doppler tecidual, não tem a desculpa de que eu não posso fazer índice de Tay. Você pode fazer, só que vai te dar trabalho. Tem que pegar uma curva boa daqui, uma curva boa daqui e na mesma frequência cardíaca, com o mesmo RR. Tá bom? O índice de Tay, ele tem vários trabalhos ou de performance com pós-operatório de falou, tá? Outra coisa, outro lembrete igual do TAPS. Cuidado com o número absoluto, tá? Cuidado. Por quê? Como aqui tem o tempo de contração e tempo de contração isovolumétrica, pós-operatório de falou tem bloqueio de ramo direito. Bloqueio de ramo direito vai atrasar a contração. Só isso já é um fator que vai aumentar, porque isso vai na parte de cima da nossa forma. Tá? Então, cuidado em comparar o número absoluto, tá? Com se a pessoa está ruim ou não. É um outro índice que, apesar de ter bastante trabalho já validando, a gente deve tomar cuidado a gente, por preferência, fazer uma coisa comparativa com o próprio paciente. Tá certo? Então, a gente usa, como a gente faz mais no tecidual aqui no serviço,
a gente usa o valor acima de 0,54 aumentado, mas lembrar dos bloqueios de ramo, das coisas que mudam. Esse é um índice também que tem, ele é menos dependente dos volumes da pré-carga e da pós-carga, tá? Mas tem vários fatores que influenciam nesse número aqui, tá bom? O strain de VD é uma coisa interessante, né? O strain de VD, ele ainda está também em validação, tá? E principalmente as marcas, né? Philips e GE, que são as marcas que mais estão aí no mercado com aparelhos de ecocardiograma, né? Na parte cardíaca, eles não têm o preset de VD, eles têm o preset de strain de VE. Então, o que alguns colegas têm feito é usar o preset do VE no VD e deletar a parede septal. Isso é uma coisa meio aportuguesada. Você pode, né, quando você vai lá no preset e escolhe quantas paredes você quer, né? Mas isso vai, né, ser desenvolvido o preset próprio para a parede de VD. O strain é uma coisa muito boa. Tá? O strain a gente sabe que ele se altera antes da função diastólica, antes da disfunção sistólica, né? Então é uma coisa bem precoce, principalmente nas miocardiopatias e nas isquemias, né? E ele é baseado, ou vai ter uma aula de strain, né? Acho que até o Luiz, na deformidade miocárdica, então eu não vou entrar em detalhes hoje em strain. O anormal é abaixo de 20, mas esse valor precisa de validação. E aqui a gente tem problema que os strains de VD, eles ainda estão sendo feitos de uma forma utilizando o preset do VE. As empresas ainda precisam desenvolver o preset do VD. Tá? Ele está sendo feito offline, né? Então, é uma coisa técnica, na prática ainda difícil, tá? Se a gente tivesse um 3D, né, e um paciente colaborador e uma imagem satisfatória, aí a gente ia ter a reconstrução geométrica, ó, do VD em diástole, aqui sim, com todas as 3 porções, e em sístole, aí 100 vezes volume diastólico final menos volume sistólico final dividido pelo diastólico final, a gente vai ter a fração de ejeção do VD, e o anormal menor do que 45, aqui é uma coisa que já corresponderia à ressonância. Então, função diastólica. Existem os padrões de função diastólica? Sim, esses são os mais utilizados, tá? Isso está lá na diretriz, os valores normais, o tempo de desaceleração da onda E do fluxo pulsado tricúspide, a relação EA, né, do fluxo tricúspide, a relação E' do tecidual da parede, né, do VD, só o E' isolado e a relação E do pulsado com E', tá? Esse é um índice até prático que a gente pode até fazer esse na prática. Em relação ao EA em criança com respiração é complicado, o tempo de oscilação para a frequência também é complicado. Eu acho que se eu precisasse escolher um, eu escolheria esse daqui, que é um índice que varia menos, né? Acima de 6 ele está alterado. Então, isso daqui precisa de trabalhos, precisa de validação, tem muita variabilidade, né, entre os valores. Agora, esse é um índice que está descrito agora com os trabalhos novos na minha avaliação de pós-operatório de Fallot, tá? Não é um índice, na verdade, é um achado, né? Se você está pegando, ó, aqui a imagem do PI ficou ruim. Isso daqui é um fluxo pulmonar, de válvula pulmonar, tá? Onde a gente tem a insuficiência pulmonar, que é curta, tá? Isso não é um bom sinal, né? A insuficiência pulmonar de pressões normais de VD, ela vem até o final da diástole, né? Então, à medida que vai ficando curta, porque a pressão diastólica, aqui é diástole, né? Ó, diástole, pressão diastólica está ficando aumentada, então uma insuficiência pulmonar curta. No final da diástole, antes do fluxo sistólico de ejeção, tem uma onda que é concomitante com a onda A. Então, na hora da contração atrial, esse VD está com a pressão tão alta que você tem fluxo para a artéria pulmonar no final da diástole. Então, um fluxo pulmonar anterógrado no final da diástole é um sinal de comportamento restritivo do VD. Então, é uma disfunção diastólica importante do ventrículo direito, tá? A gente também precisa prestar atenção nesses valores nossos aí, pegar então um pulsado do fluxo pulmonar, na válvula pulmonar, como se fosse, né, para a gente fazer o VTI pulmonar, e ver então se no final da diástole, na hora da contração atrial, não está tendo essa ondinha. Tá bom? Bom, então, mensagens aqui. Na verdade, essas mensagens estavam no final de um artigo do Nature, mas quando eu li
Eu peguei ele porque ele tinha algumas imagens, eu fui ver. Ele é um pouco antigo, mas as mensagens do artigo foram bem as que até eu queria passar na aula. Por isso que eu fiz uma tradução e uma ajuste nela só. Ó, determinação da função do VD é importante na avaliação de pacientes com hipertensão pulmonar, as cardiomiopatias e as cardiopatias congênitas. Então, nós estamos, não tem jeito, nós temos que, ó, que cardiopatia, apesar de ser pouco, nós estamos uma incidência alta e a gente tem o nosso ambulatório de HP. Então, nós temos que conhecer VD. A ressonância magnética, né, a doutora Mariana Rodeiro está na nossa frente, né? Não em tempo, elas surgiram depois, mas eles têm um método com muitas qualidades, né? Para ver o que tem na parede, se é gordura, se é fibrose. Eles calculam volume, massa, com uma fração de ejeção, né? É o padrão ouro, né? É o valor de referência, tá? O ecocardiograma 3D talvez seja um promissor, mas o 3D no eco é uma coisa que demorou para pegar e talvez o 3D para VD também está demorando. Eu acho que um grande problema é a restrição de janela, né, de imagem, porque tem que ter uma imagem 2D adequada. A imagem 3D ela é feita a partir da 2D, né? O transdutor faz uma varredura e monta a 3D, né? É igual o Doppler colorido vem do Doppler pulsado, né? As medidas, né, FAC, TAPS, IPM, S', o strain longitudinal da parede, elas podem ser realizadas para monitorar a função sistólica do VD na prática clínica de rotina. Então mesmo a ressonância dentro do padrão ouro, é caro, é demorado, precisa de anestesia, apesar do contraste só fazer mais mal para os renais crônicos, tem todos esses problemas, né? Então a gente está aqui no dia a dia, na rotina, então a gente deve fazer, né? Principalmente esses que estão mais, esses índices que já estão assim bem estabelecidos, tá bom? Era isso daí.